Olá, daremos início à nossa aula de Direito Civil, parte geral, e no dia de hoje iremos estudar, o tópico dos atos lícitos e ilícitos. É importante esclarecer que vamos abordar com ênfase os atos que são considerados, são classificados, que são interpretados como ilícitos. E, por exclusão, tudo aquilo que não é ilícito será lícito. Vocês vão entender no decorrer desta aula o que consiste esse preceito. Então, adentrando ao conceito de ilicitude civil. É importante dizer que nós estamos aqui tratando de um aspecto no âmbito das relações privadas. Nós não estamos aqui tratando dos ilícitos na esfera penal, na esfera administrativa. Nós estamos concentrando, o âmbito, aliás, a ideia de ilicitude no aspecto cível. E para isso precisamos adentrar no que diz o nosso Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, ele conceitua ilicitude cível no artigo 186. Então, a ilicitude cível é aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, aqui nós temos o conceito garantido, fornecido pelo próprio legislador. Então, na palavra de um doutrinador chamado Sérgio Cavalieri Filho, o ato ilícito é o ato voluntário consciente do ser humano que transgride um dever jurídico. Por outro lado, nós temos aqui um outro doutrinador, que descreve fato ilícito, o Marcos Bernardes de Mello. Ele descreve o fato ilícito como todo ato, conduta ou evento contrário a direito que seja imputável a alguém com capacidade delitual, ou seja, sinônimo de praticar ato ilícito. Então ele traz eu trago esses dois conceitos para a gente entender, o que consiste essa prática reconhecida como o ato ilícito. Então, para além do conceito, da questão conceitual, é importante entender quais são os elementos essenciais, para o reconhecimento de fato ilícito. Então, nós temos 4 elementos que são fundamentais. Primeiro, a conduta do agente, o autor da prática. Tanto pode acontecer na forma ativa ou na sua omissão. E a conduta do agente ela tem que ser contrária ao ordenamento jurídico. E aí observem, aqui eu não estou falando contrária, ao direito penal, à legislação penal. Eu estou falando uma conduta que seja contrária ao direito como um todo, ao ordenamento jurídico. Outro elemento que é fundamental é a culpa, E aqui a culpa não é apenas se restringindo à intenção, a intenção de causar, mas de não ter agido conforme se espera da pessoa. Então, aqui a gente está falando não na culpa sinônimo do dolo, na intenção, de causar um dano. Por isso que aqui a gente tem que diferenciar a ilicitude civil, da ilicitude, por exemplo, penal. Porque a culpa aqui, ela abarca ao mesmo tempo, situações em que acontece uma imprudência, uma negligência, uma imperícia, e não apenas aquelas situações em que há uma intenção de causar, algum dano a outra pessoa, ou, enfim. Aí nós temos um terceiro elemento, que é o dano causado a terceiro. Então, é preciso que o ato, praticado, ele cause um dano a outrem, como está lá descrito no artigo 186.
E por fim, né, que parece óbvio, mas é necessário estar constatado, né, que há uma relação, ou seja, um nexo de casualidade entre a prática e o dano relacionado ao agente em que é imputado a referida prática. Então, o nexo de casualidade entre a conduta culposa e o prejuízo imposto ao ofendido. Né? Então, esses 4 elementos, a conduta do agente, né, a culpa, né, no sentido amplo, né, e não restrito apenas à intenção, né? Quando a gente fala nessa culpa no âmbito da ilicitude civil, é quando se espera do agente uma prática diferente daquela que foi realizada, né? E às vezes essa prática, ela não diz respeito, essa prática ela não foi causada com a intenção de causar um prejuízo, mas porque se esperava uma conduta diferente da que foi realizada, né? Que haja um prejuízo, né? Um dano. E aí veja, não só o artigo 186 ele não fala apenas no dano material, ele também fala, né, o dano causado a terceiro. Então, o dano causado a terceiro também pode ser no aspecto subjetivo, no aspecto moral, né, da subjetividade do outro, né, que se gerou algum constrangimento. Então não é só um prejuízo material, mas também algo que atinja a esfera subjetiva da outra pessoa, né, que se entende que houve uma prática ilícita e havendo um nexo de casualidade entre o agente, né, que se diz que praticou e a conduta, né, que foi praticada. Então, quais são os efeitos, né, que existe, que pode estar relacionada, né, a este ato considerado ilícito? Então, antes de falar dos efeitos decorrentes da ilicitude, é importante pontuar alguns pressupostos. Qual é um desses pressupostos? Que nem todo fato ilícito gera responsabilidade do agente com o dever de reparar o dano causado, né, através de uma indenização pecuniária. Então, nem todo ato ilícito gera uma responsabilidade. Né? Por exemplo, a pessoa que agiu em legítima defesa, ele pode ter praticado um ato ilícito, mas não vai gerar uma obrigação de reparar aquilo que foi provocado, né? O dano que foi provocado. Né? Então, nem todo fato ilícito gera responsabilidade civil. Né? Porque qual é o principal, não o único, mas qual é um dos principais objetivos, né, de se obter, né, o reconhecimento da responsabilidade, ou o reconhecimento que a conduta de um agente, né, gerou um prejuízo. Então, qual é o principal objetivo? Ter indenização. Mas nem sempre se busca apenas isso. Ou seja, o efeito, o propósito patrimonial não é o único efeito buscado, não é um único objetivo que se busca quando se acusa, quando se aponta que uma determinada pessoa não agiu em conformidade com o ordenamento jurídico. Então, outro pressuposto, né, que nós devemos levar em consideração é que é possível haver responsabilidade civil do agente até mesmo naquelas situações em que houve uma conduta lícita, né, que é no caso das situações em que há uma responsabilidade objetiva, ou seja, independente da culpa, né, do agente, ele deve reparar, ele é responsabilizado, né, pela prática de um determinado ato. Por exemplo, no direito do consumidor,
né, o fornecedor, ele, mesmo quando ele não tinha intenção, né, de causar danos, por exemplo, ele foi contactado para fornecer um produto, né, decorrente de uma relação de compra e venda. Ele fornece o produto. O produto ele chega com defeito. Ele não tinha intenção de fornecer um produto com defeito. Mesmo assim, independente da intenção, ele vai ter que reparar. Então veja, não houve um ato ilícito. Mas ele vai ter que... O ato ilícito, ou seja, ele não agiu com a intenção de causar nenhum dolo. Ou, desculpa, de causar nenhum prejuízo. Ele não agiu com a intenção, né, de prejudicar o consumidor. Não houve esse aspecto subjetivo do fornecedor. Mas, objetivamente falando, o produto veio com defeito. Logo, cabe ao fornecedor reparar o dano causado ao consumidor, independente da intenção do próprio em fornecer ou não um produto com defeito. Porque a responsabilidade, quando a gente fala responsabilidade objetiva, é independente da culpa, independente da intenção de causar danos. Se ele anuncia um produto, esse produto ele desperta o interesse de alguém. A pessoa compra. Quando chega em casa, descobre que o produto veio com defeito. E esse defeito ele não estava evidente. Não era possível de perceber. Logo, não houve um ato ilícito, mas haverá a obrigação de reparar, de substituir o produto, haverá a obrigação de devolver o dinheiro, o recurso investido para obter um determinado produto. Então observem que aqui nós temos uma responsabilidade objetiva. Então, mesmo, é possível haver responsabilidade civil do agente, mesmo quando a conduta foi lícita. Então, observe, nem toda conduta ilícita haverá a obrigação de reparação, e nem toda conduta lícita necessariamente vai excluir a necessidade de reparo. Então, nem toda conduta ilícita gera o dever de reparar o dano, e nem toda conduta lícita exclui a obrigação de reparar o dano. Então são um duplo caminho, são pressupostos que devem ser levados em consideração. Então vejamos aqui, quais são, os possíveis, não são todos, mas quais são os possíveis efeitos decorrentes da ilicitude. Aqui eu trago alguns exemplos. Por exemplo, o efeito indenizante, a obrigação de reparar dano causado a outrem. Então, uma notícia falsa, uma notícia que hoje a gente tem chamado de fake news. Uma notícia falsa pode gerar a obrigação para aquela pessoa que foi prejudicada. Então aqui eu ainda amplio, não só a pessoa física, mas também a pessoa jurídica, uma empresa, uma cooperativa, uma associação. Então, aquele que promove, que divulga notícias falsas que, por exemplo, prejudica uma empresa de alimentos, ou prejudica uma clínica médica, ou aquele que prejudica a reputação de um profissional, ela pode gerar uma ação com intenção de uma notícia falsa com o propósito de prejudicar outrem, um terceiro, pode gerar, enquanto efeito, uma indenização pelo dano moral causado a outrem. E esse outrem tanto pode ser uma pessoa física, uma pessoa natural,
né, como pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, né? Existe o efeito caducificante, né, que é a perda do direito ou a perda da possibilidade de agir em face, né, de um direito que a pessoa tinha anteriormente. Então, por exemplo, né, se uma pessoa ela comete um ato que é considerado contrário à lei, por exemplo, em relação a um filho, um pai, né, que para castigar um filho, ele tira o filho da escola, né? Aí o filho, o adolescente e a criança até 18 anos, ela deve estar na escola. É uma obrigação dos responsáveis garantir que a criança ou adolescente esteja na escola. Então, se um dos responsáveis não cumpre com essa obrigação de garantir a permanência na escola, ele vai perder, vai caducificar o seu direito de exercer o poder familiar. Ele continuará pai, só que ele não vai ter mais um poder, vai haver uma suspensão do poder familiar. Ele perdeu um direito em relação a um dos seus filhos ou filha. Então existe aqui um efeito caducificante, né? Existe também um efeito invalidante, né, que invalida absolutamente um negócio jurídico, né? Por exemplo, um negócio jurídico que tem como objeto do negócio jurídico uma prática ilícita. Então, o contrato de levar um objeto, né, que é considerado ilícito. Por exemplo, eu contrato uma empresa para transportar uma droga. O contrato ele é inválido pela sua própria natureza. Então, existe um efeito invalidante. Vai invalidar todo o negócio jurídico e não necessariamente vai gerar um direito de indenização. Então, o efeito invalidante, né, veja, é um ato ilícito que não necessariamente gera um efeito de indenizar. Porque, por exemplo, uma empresa transportadora, ela é contratada para transportar um produto que é ilícito. O efeito, quando se depara-se, né, com esse ato, é invalidar o negócio, não é indenizar, né, não é perder um direito, né? Então, nem todo efeito causado por uma prática ilícita gera um dever de indenizar. Outro elemento, um efeito autorizante. Uma pessoa, ela tem a intenção de doar um produto, doar um terreno, doar um recurso para uma outra pessoa. Essa outra pessoa praticou uma conduta de má fé, né, que desagradou o doador. O doador, ele, diante dessa prática ilícita de quem seria destinatário da doação, ele tem autorização, né, há um efeito autorizante dele revogar a doação por ele entender que há uma prática de ingratidão. A revogação da doação por uma ingratidão. Então, observe que nós temos aqui 4 efeitos e nem todos os efeitos decorrem, né, de uma... Aliás, nem todos os efeitos de um ato ilícito é a indenização. Então, há outras situações, né, há outros efeitos para além da indenização. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu darei continuidade a este assunto.